Olá, meus amigos, é um prazer estar com vocês. Vamos iniciar essa caminhada juntos. Inclusive, quero solicitar que vocês acessem o nosso canal do YouTube e deem um like lá para nós. Vamos dividir material, vamos dividir experiências. Vai ser um período muito agradável de aprendizado mútuo. Nossa disciplina é Direito Penal. Meu nome é Francisco Venceslau, integro a Polícia Judiciária há 20 anos, dos quais 15 exercendo as funções de delegado de polícia. É uma matéria apaixonante, eu costumo brincar que não há matéria mais palpitante entre todas as matérias, entre todos os ramos do direito, que o direito penal. E digo isso porque justamente é o direito que trata da liberdade. É um arcabouço jurídico que vai definir a intervenção do Estado na vida do indivíduo, restringindo um dos maiores e mais importantes bens após a vida. Inicialmente, gostaria de trabalhar com vocês os princípios. E por que os princípios? Toda disciplina jurídica, ela possui princípios que vão nortear o desenvolvimento, tanto no que tange à aplicação das normas de direito de determinado ramo, quanto no que tange a feitura, a confecção, o nascimento dessas normas. O que eu quero dizer com isso é que os princípios eles se dirigem tanto ao intérprete quanto ao próprio legislador. E os princípios de direito penal, muitos deles estão no texto constitucional. Nessa altura em que vivemos no Estado democrático de direito, nós podemos falar, como aliás acentua o professor Guilherme de Souza Nutti, que temos um verdadeiro direito penal constitucional. E nessa toada, nós podemos afirmar que existem princípios constitucionais explícitos e princípios constitucionais implícitos. Existem, e já adentrando no próprio texto constitucional, princípios regentes ou princípios meta de direito penal. O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, que vocês, meus amigos, vão encontrar no artigo 1º, inciso 3º do texto constitucional. E a dignidade da pessoa humana é dirigida a todos os ramos da ciência penal e em especial do direito penal. Seja ele o direito penal codificado, seja ele o direito penal extravagante, compõe a legislação especial. E também nós temos o devido processo legal, que também tem bastante influência no nosso ramo, na nossa disciplina. Iniciamos pela dignidade da pessoa humana. Como é de conhecimento geral, o objetivo do Estado é garantir, dar condições para que a pessoa possa se desenvolver. Então, para isso, os senhores vão encontrar no texto constitucional normas que garantem um mínimo de subsistência, como aquela que trata o mínimo de subsistência possível para as pessoas, como aquela que trata do salário mínimo. Então, você tem um aspecto objetivo. Nesse diapasão, o Estado deve garantir aos cidadãos condições mínimas decentes de sobrevivência. E é o que o salário mínimo possibilita, pelo menos em tese, numa visão poética, para a pessoa. Condições de moradia, alimentação, lazer. Isso como ideia. Nós sabemos que na prática, lamentavelmente, isso não ocorre. E esse aspecto de garantia de dignidade também tem um desdobramento subjetivo, que é fazer com que o indivíduo ele possa se realizar enquanto pessoa, possa alcançar a busca da felicidade. Então, quando nós pensamos nesse princípio de dignidade humana, trazendo ele para a realidade do direito penal, nós vamos pensar sobre esses dois aspectos. O objetivo, torna a dizer, que verifica se a pessoa inserida no seio da sociedade dispõe de condições mínimas para a subsistência, e o aspecto subjetivo, que é a busca da felicidade. E, dito isso, passamos a explorar, prospectar o princípio do devido processo legal. Esse princípio, ele tem sua semente, seu nascedouro,
na Carta Inglesa de 1215, carta imposta pelos barões ao rei João Sem Terra. E, em síntese, esse diploma normativo de suma importância dizia que ninguém poderia e ninguém deve ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem um julgamento pelos seus pares e de acordo com a lei da terra. Ninguém, portanto, a partir de 1215, nesse antecedente remoto, poderia ser privado dos bens materiais e de sua liberdade sem o devido julgamento pelos seus pais. Veja aí que há um renascimento da instituição do júri. Importante frisar que quando o legislador de 1215 faz a referência à lei da terra, ele justamente se refere aos costumes. Mas que o devido processo legal tem a ver com o direito penal? Veja, é impossível imaginarmos que uma pessoa pode ser sujeito de privação de liberdade sem que haja o devido processo penal. E o devido processo é nada mais do que a observância de todos os requisitos, de todas as peculiaridades que fazem com que a pessoa possa ser, ao final, julgada, com a observância de todas as garantias, para que ela seja apenada, se o caso, com uma pena justa. Essa ideia ela vem evoluindo. Essa questão da lei da terra, ela sofre uma mutação semântica e passa a ser introduzida ainda na Inglaterra com a expressão devido processo legal. O significado é o mesmo. Ninguém pode ficar ao arrepio de uma vontade, ao sabor de uma vontade, de um capricho de um governante. Então, nesse sentido, torno a dizer, o devido processo penal, ele significa o cumprimento de todos os princípios penais e processuais penais necessários para que haja uma investigação e um procedimento, um processo e julgamento justos. Eu gostaria agora de trabalhar a ideia dos princípios constitucionais explícitos. E o primeiro deles é o princípio de legalidade. Nós vamos encontrar no artigo 5º, inciso 39 do texto constitucional, e também no artigo 1º do Código Penal. Ele diz, em síntese, que não há crime e nem pena sem prévia definição legal. O que isso quer significar? Não é possível que um indivíduo que compõe um corpo social se veja privado de sua liberdade de forma arbitrária. E qual a maneira de nós limitarmos a possibilidade de arbitrariedade? É haver uma previsão legal e anterior ao fato, anterior à conduta, que possibilite eventualmente a punição. E que tipo de lei é essa que o legislador constitucional reclama para possibilitar aí a punição de um indivíduo? É a lei penal, o termo lei é lei penal em sentido estrito. O que isso quer significar? Significa que não é através do costume que alguém pode ser eventualmente incriminado. O texto da Constituição exige mais. Exige que esta lei ela seja uma lei escrita, estrita. E aí surge a pergunta: dentro das espécies normativas que o nosso sistema reconhece, é possível a edição de uma lei penal através de emenda, através de texto constitucional? É possível. O legislador ele pode vincular lei de natureza penal através de uma emenda constitucional ou do próprio texto constitucional. Mas o legislador, embora possa, ele não deve utilizar essa espécie normativa para a confecção de tipos penais ou de leis de natureza penal. E aí,
a colega que está nos assistindo, deve estar perguntando, mas existe algum exemplo no texto da nossa Constituição que permita aí compreendermos que o legislador de alguma forma agasalhou essa oportunidade e deixou verter no texto constitucional alguma norma de natureza penal? E a resposta é positiva. De fato, no texto constitucional nós vamos encontrar norma que disciplina a questão da imputabilidade penal. E isso é importante, porque embora o legislador não deva utilizar o texto constitucional, ele o fez. E o fez no artigo 228 do texto magno. E avançando, gostaria de perguntar à colega concursanda, o colega que está se esforçando, estudando aí para o concurso tão almejado, se através de lei complementar o legislador poderia trazer para o mundo do direito uma norma de conteúdo penal. O que vocês acham? Da mesma forma, ele pode, mas não deve. Existe uma lei complementar que de alguma forma tenha veiculado, criado, trazido à luz uma norma de conteúdo penal? A resposta é positiva. A lei complementar número 105, que trata da questão do sigilo bancário, tem ali no seu corpo uma disposição de natureza incriminadora. E a lei ordinária? É adequada à veiculação de norma de natureza incriminadora, de norma de natureza penal? Resposta é: o legislador tanto pode quanto deve se utilizar da lei ordinária para veicular normas de natureza penal, para que seja introduzido no nosso ordenamento normas de conteúdo penal. É a lei ordinária, digamos assim, onde a norma penal se sente mais à vontade. O nosso Código Penal ele foi recepcionado pelo texto constitucional com esse status de lei ordinária. E aí há a dúvida se a lei delegada, e os senhores vão se lembrar das aulas de direito constitucional, aquela em que o poder executivo é autorizado pelo poder legislativo a normatizar, se a lei delegada ela pode veicular norma de conteúdo penal. E, na verdade, nesse caso, não é possível que a lei delegada veicule. Assim como também não é possível tratar de matéria penal no corpo de uma medida de natureza provisória. A MP ela pode tratar de matéria trabalhista, ela pode tratar de matérias de outros ramos do direito, mas não do direito penal. Então, com essas ideias iniciais, eu me permitiria avançar um pouco. Para você que está aí estudando, se debruçando, quebrando a cabeça, é importante que vocês tenham em mente que o princípio da legalidade, esse princípio ele vem casado com outro princípio, que é o princípio da anterioridade da lei penal. Veja, que segurança teria o cidadão se eventualmente ele tivesse a lhe amparar apenas e tão somente o princípio da legalidade? Bastaria a edição de uma lei com efeitos retroativos para que ele se visse numa situação de esvaziamento de sua garantia de liberdade. Porque uma lei editada e que tivesse efeitos retroativos atingiria o status libertatis dele. E isso não é admissível. Por conta justamente desta ideia, é que tanto o nosso texto constitucional quanto a nossa lei penal, a lei ordinária, o nosso Código Penal, traz na sua redação que a lei penal ela deve ser casada, ela vem junto, vem unida com a questão da anterioridade. A anterioridade é sumamente importante, porque senão, como havia dito, um fato absolutamente indiferente para o direito penal pode ser apanhado pelo legislador com uma lei que tem efeitos retroativos. Então, chegamos à conclusão de que a lei, e isso é um princípio que rege todo o direito, a lei ela rege o que acontece naquele momento, ela rege os fatos após a sua edição, após a sua vigência.
Mas existem sim fenômenos, no campo do direito penal especialmente, de retroatividade. É possível. Mas em que momento isso é possível? Apenas quando tratarmos de lei de conteúdo benéfico. O que isso quer dizer? Se a lei, de alguma forma, ela prevê a possibilidade vantajosa para o agente, essa lei que naturalmente iria reger no momento de sua edição, de sua vigência para a frente, ela vai também colher os fatos ocorridos antes de sua vigência. A esse fenômeno nós chamamos de ultraatividade da lei, porque a lei tanto retroage, como nós vamos ter a oportunidade de ver, como ela também tem uma capacidade ultraativa, ela tem essa possibilidade de atingir fatos posteriores, desde que algumas outras circunstâncias acompanhem a edição da lei mais benéfica, por exemplo, que vai acabar atingindo fatos pretéritos ou, se o caso, fatos inclusive posteriores. Pergunta: nós discutimos que é necessário uma lei de conteúdo estrito, uma lei que ela não tenha caráter retroativo, via de regra uma lei ordinária, dissemos que o costume não pode criar tipos penais, justamente como uma forma de proteção do cidadão, mas toda lei ela possui por natureza, porque sabemos que a obra legislativa é obra humana, sujeita a falhas, ela pode possuir lacunas. Aliás, o direito necessariamente possui lacunas. É da natureza de uma obra de conteúdo humano. E temos formas de integrar essas lacunas. A lei de introdução às normas de direito do direito brasileiro tem ali, dão ao operador do direito, ao intérprete, condições para integrar a norma. Em especial, uma das formas de você integrar, como o concursando que está aí dedicado sabe, é a analogia. A analogia, ela é possível no campo do direito penal incriminador? O que eu quero dizer com isso? É possível a construção de tipos penais através, ou alcançar a punição penal através da analogia? A resposta é, no Estado democrático de direito, não. Isso já aconteceu. A doutrina clássica, Nelson Grier, por exemplo, faz referência ao Código Penal alemão, que naquela altura, por ocasião da ascensão do nazismo, permitia a analogia para que houvesse a punição daquilo que, escapando à previsão do legislador, fosse concebido como algo prejudicial à sã consciência, após o juízo, da sã consciência do povo alemão, que naquele momento histórico era o que passava na mente do Führer. Agora, dentro de um Estado democrático de direito, isso não é possível. Não é possível, através da analogia, a criação de tipos penais. Mas a interpretação analógica seria possível? A interpretação extensiva seria possível no direito penal, na sua face incriminadora? A resposta é positiva. Tanto a interpretação de conteúdo analógico quanto a interpretação extensiva são permitidas no direito penal e não há nenhuma mácula no que respeita à sua utilização, e não, isso de forma alguma afetaria as garantias de um direito penal democrático. Agora, avançando, eu gostaria de destacar com os senhores uma hipótese em que há uma interpretação de conteúdo analógico. O Código de Trânsito Brasileiro ele veda a competição automobilística. A motocicleta, um racha entre motos, de alguma forma estaria abrangida? Evidente. Até porque se não houvesse esse tipo de conclusão,
nós íamos estar chegando a uma decisão, uma solução do ordenamento, no mínimo injusta. Então é possível você colocar dentro daquele termo uma competição automobilística, uma competição de motocicletas também. E no que respeita, e aí eu quero trazer um outro para reforçar essa ideia, de um outro exemplo de interpretação analógica, no que respeita essa forma de interpretação, o Código Penal, no artigo 121, quando ele arrola, por exemplo, circunstâncias que qualificam de maneira especial o crime, ele utiliza fórmulas de conteúdo casuístico e, ao final, uma fórmula que reclama a interpretação analógica. Quando você, por exemplo, comete o crime mediante paga ou promessa de recompensa, ou, e aí está a fórmula, outro motivo torpe. Então, eis, para que os senhores possam fazer a reflexão, a possibilidade da interpretação, tanto de natureza analógica quanto de natureza extensiva. Vejam, não se fala aqui em integrar a norma penal com a analogia. Falamos em interpretar a norma, alcançar o exato sentido da norma penal. E isso, de forma alguma, viola o princípio de legalidade. Avançando, eu gostaria de trazer para os senhores e as senhoras a questão da retroatividade da norma penal. Porque eu não sei se ficou muito clara a questão da lei benéfica que retroage para atingir fatos passados, da lei que tem uma ultraatividade para atingir fatos que já não estão sobre a égide da sua vigência, mas que beneficiam o réu, o acusado da prática do delito. E esse é um ponto que nós vamos trazer para os senhores, vamos aprofundar para as senhoras num próximo encontro.